Em um jogo bem movimentado no Maracanã, Fluminense vence o Palmeiras, que continua em queda livre e jogando muito mal. Inscreva-se no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. E como sempre acontece com o time que troca de técnico, o Fluminense jogou bem. O Fluminense jogou com uma vontade danada, jogadores que estavam lá encostados no clube e que quando entravam não estavam rendendo, ontem renderam. Até o Ganso jogou bem, o Cano fez gol, o Fluminense venceu e venceu bem. O Palmeiras se manteve na quarta colocação do campeonato e deixou no ar aquela coisa de que alguma coisa estava acontecendo entre os jogadores e o técnico Zubeldia. Porque não é possível que de uma hora para outra os jogadores tenham voltado a ter vontade de jogar futebol, de jogar com mais raça, né, com mais entrega, igual o Fluminense jogou ontem. Não foi um jogo brilhante do Fluminense, os problemas ainda estão ali, mas o time pelo menos mostrou uma vontade que não vinha mostrando nos outros jogos. E é claro que ninguém vai falar isso, ou pelo menos agora, mas alguma coisa nos bastidores estava acontecendo, porque é muito emblemático essa vontade toda que os jogadores do Fluminense mostraram ontem. E o jogo que alguns jogadores fizeram que não estavam fazendo antes, realmente é para se pensar, mas a torcida do Fluminense também não está nem aí, né, para isso, né? O importante é que venceu o líder do campeonato, se manteve lá em cima. Mas é claro que o Fluminense precisa melhorar, precisa ainda ajustar o seu time, mas já pelo menos começou bem. O Marcão é um técnico interino, como sempre, né, interino. E o Palmeiras, infelizmente para a sua torcida, continua caindo pelas tabelas no campeonato. Ele continua sendo líder, mas o caindo pelas tabelas é mais pelas mais atuações que o time tem tido nos últimos jogos. Não tem como a torcida aceitar que um time bom como o Palmeiras, que tem jogadores lá que custaram uma grana, se são jogadores até bons, jogar da forma que vem jogando. E o Abel, toda vez que ele é questionado nas coletivas sobre o rendimento do time, sobre a falta de títulos e títulos importantes, ele ataca. Ele não responde da forma que deve ser respondido. O cara não gosta de ser questionado. Aliás, todos os técnicos, né, eles têm essa mania. Quando está tudo bem, todo mundo dando tapinha nas costas, o time ganhando, jogando bem, aí beleza, responde tudo, tem um humor danado. Mas quando o time está passando por um momento ruim, quando é questionado, vai para o ataque. E aí não funciona, porque realmente não tem explicação para o time do Palmeiras estar jogando tão mal, está rendendo tão pouco. Os jogadores que antes estavam bem não conseguem jogar. E há uma crítica muito grande também em cima das formações do Palmeiras. O Abel está trocando sempre 3-5-2, 4-3-3, ele nunca tem uma formação que siga muito tempo. Ele agora vem jogando com 3 zagueiros, o que praticamente a torcida do Palmeiras toda não gosta. E ainda tem mais, que o Flamengo joga contra o Mirassol e pode diminuir de vez a vantagem, e ainda com um jogo a menos. É uma pressão muito grande que o Palmeiras sofre. Agora, é claro que a pressão que ele sofre é tudo por culpa dele mesmo. O time não consegue jogar bem e é um ótimo time. Já estão questionando a permanência do Abel. Ele tem contrato até o final de 2027, que eu acho que é quando termina o mandato da Leila Pereira. A Leila Pereira já está fechada com ele, sempre deixou isso claro. É muito difícil que o Abel saia nesse momento. O Abel, eu acho um bom técnico, eu acho ele muito inteligente. Nesses anos que ele está no Palmeiras, o único título que ele não conseguiu foi o Mundial.
Quer dizer, então é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, isso não é à toa. É por conta do trabalho dele. Mas é claro, né? Porque o questionamento fica em cima de que quando o Abel tinha jogadores com menos qualidade, o Palmeiras não estava querendo gastar muito dinheiro com jogadores, contratava jogadores medianos e o time dessa forma ganhou 2 Libertadores, foi ganhando o Campeonato Brasileiro. E aí, a partir do momento que o clube resolveu abrir os cofres mais, que a Leila resolveu dar mais dinheiro para as contratações e contratar jogadores melhores, o time caiu de produção. E aí é um negócio inexplicável, porque era para ser exatamente o oposto. Era para o time jogar melhor porque ia ter jogadores melhores. E aí, é claro, passa pelas mãos do Abel a montagem desse time, porque como que você vai explicar que antes você não tinha jogadores melhores e o time jogava melhor, o time era mais competitivo, e depois que agora você tem os jogadores melhores, o time não consegue ser no mínimo competitivo e joga mal seguidamente? Isso eu queria ver o Abel responder isso numa coletiva, porque eu acho que ele até nem responderia, ele levantaria e sairia, porque aí, né, questionamentos ele não aceita muito. O Fluminense, mesmo sem técnico, venceu muito bem o Palmeiras, jogou com muita vontade, jogou com uma raça que não vinha mostrando em outros jogos e continua lá em cima e brigando por título do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.